Amém, hermanos. Bueno estarmos aqui. Hoje quero compartilhar uma palavra muito importante com vocês, que é sobre fé. Amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fé é subjeto muito importante na igreja. Vamos orar por isso? E aí, então, vamos ouvir a palavra. Levante sua mão assim e diga: Padre, minha mão está levantada. Diga comigo: Padre, minha mão está levantada, porque quero que de los cielos venga tu bendição. Eu agora consagro minha vida, meu coração, para ouvir tu palavra. Senhor, declaro que minha alma está bajo a controle de mi espírito, e que tu Espírito Santo tiene liberdade para usar tu palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jueces, capítulo 6 de Jueces. E vamos a ler desde o versículo 11 hasta o 24. Aí estamos? Vamos a ler todos juntos aí comigo? Vamos aí, irmão? E vino el ángel de Jehová e sentou-se debaixo del arconoque que está em Ofra, el qual era de Joás a Biesrita, e su hijo Gideón estava sacudindo el trigo en el lagar, para hacerlo esconder de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gideón le respondió: Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo eso? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová del Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, díjole: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envié yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: porque yo seré contigo, y herirás los madianitas como a solo un hombre. Y él respondió: te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé un señal de que tú has hablado conmigo. Rógote que no te vayas de aquí hasta que a ti vuelva y saque mi presente y lo ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entonces Gideón aderezou um cabrito e panes sem levadura de um efa de harina e puso la carne en un canastillo y el caldo en la olla, y sacándole presentósele debajo de aquel alcornoque. Y el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano, tocó con la punta en la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de delante de él. Y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo:
Ah, Senhor Jeová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. E Jeová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. E edificou ali Gideon um altar a Jeová e lhe chamou Jeová Shalom. Está hasta hoy en Ofra de los Abiezritas. Amém. Amém. Essa é uma história que eu escolhi para falar de fé, porque não quero falar de fé sobre qualquer pessoa, porque muitas vezes há pessoas que não têm fé, pero não são pueblo de Deus, então não têm fé. Então não deveriam ter fé. Pero este texto que escolhi para falar sobre fé é um texto que habla de los hijos de Deus, do pueblo de Deus. De maneira que hoje quero falar sobre nós outros, sobre você, sobre mim, sobre o pueblo de Deus, e o subjeto é esse: ¿por que a fé não funciona? Mira, hermanos, se formos honestos com nós outros mesmos, vamos a entender que muitas vezes nossa fé não funciona. E então nos quedamos assim esperando e perguntando: o que passa? Que Deus não me responde. E por que a fé não funciona? Assim estava o povo de Deus. A Bíblia disse que Jeová los tinha entregado a los madianitas. E eles estavam sofrendo, porque quando cosechavam, sembravam, e aí cosechavam, então veniam os madianitas, como um bando, e levavam todo. E não sobrava nada para eles. E aí então passavam hambre todo o ano. Te imaginas se essa é uma coisa para viver sua vida dessa maneira? Deus não quer que vivamos. Deus quer que seamos mais que vencedores. Deus quer que os inimigos estejam bajo de nossos pés. Então, como é que nesta história do pueblo de Deus, os inimigos lo estão haciendo cautivos, lo estão levando suas coisas, les estão roubando? Como pode isso? Algo não passa bem aqui. E que é que não passa bem? Mira, hermanos, não há vitória sem fé. O texto de los juízes é lo que hacemos, dice lo que algo que hacemos normalmente em relação a Deus. Nosso coração muitas vezes, hermanos, se esfria e perdemos o que a Bíblia disse, nosso primeiro amor. Então, déjame explicar isso. Deus está aqui e o diabo está aqui. Então, mira, nós outros estamos no meio. Se não chegamos a Deus, quer dizer que estamos nos separando, indo para lejos do diabo. Pero quando nos afastamos de Deus, estamos chegando cerquita do diabo. E muitas vezes nos afastamos de Deus, pero não temos a intenção de não chegar ao diabo. Pero é impossível, porque, irmãos, ou está cerquita de Deus, ou vai esfriando-se, já não ora mais, já não lê mais sua palavra, já não lhe gusta muito de vir à igreja, já não é bom testigo de Jesus, já não ensina em tu casa a los niños a servirem a Deus. Então, vamos nos esfriando. E a Bíblia disse que isso passou com uma igreja chamada Igreja de Éfeso, aí no Apocalipse. E disse que chegou ao ponto que perderam o primeiro amor. E a Bíblia disse: tenho contra ti que perdiste tu primeiro amor. Então, muitas vezes, nossa vida cai em lo natural. Mira, mañana a las 6 de la mañana tenho que salir correndo para o trabalho, porque vou a ir a um lugar muito distante, então tenho que sair às 6 de la mañana, e aí então toma café muito rapidamente e se sale e não orou. Não teve tempo nenhum para começar seu dia com Deus.
E aí então chega aí, e trabalha, e vem a hora de comer, e come, e depois trabalha, e aí vem para casa, bem à tarde. Está tão cansado, que todo o que quer é banhar-se e acostar-se. Então, tem uma cena, e banha-se, e se acosta, e um dia foi, sem nem ter uma comunicação com Deus. E assim, dia tras dia. E se vive assim, dia tras dia, que é que passa? Se esfria, perde seu primeiro amor, se aleja de Deus, vai indo para este lado, se aleja de Deus e vai andando para o lado mais onde está Satanás. E sabes que? Satanás é terrível, porque se tu te chegas a ele vai agarrar-te a ti e vai a querer te oprimir. A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Então é isso que Satanás quer. E o povo de Deus estava assim. Vamos a ler aí o primeiro versículo. El inimigo prevalece quando nos falta fé. E por que falta fé? Porque você se separa de Deus. Aí já não ora, já não tem vontade de ler a Bíblia. E como vai a crer? Não tem fé. Amém? Então, mira, a Bíblia nos diz aí, no versículo 1, porque é que nos falta fé e o inimigo prevalece. Mira aí, los hijos de Israel hicieron lo que era malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de los madianitas por 7 años. 7 longos años, hermano. Israel foi se separando de Deus, foi morrendo sua fé. Então, já não vivia mais por fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então já não agradava mais a Deus e foi se separando. E Deus disse: bueno, querem andar para este outro lado, para o lado do inimigo? Eu te los doy. Então Deus, disse aí o versículo, los entregou em las manos de seus inimigos, los madianitas. Los entregou. Sabia, irmão, que Jesus morreu por você para que seja bendecido, para que seja vitorioso, para que seja lleno do Espírito Santo. Pero se você empieza a apartar-se de Deus, vai esfriando-se, perde seu primeiro amor, Deus lhe entrega. ¿Sabe por quê? Porque Deus tem 2 coisas para hacer com você. Primeiro, Deus já hizo todo o que tinha que fazer para que você seja bendecido. Pero agora, a outra coisa que Deus quer é que nós nos tomemos possessão de las bendiciones. Pero muitas vezes nos olvidamos de las bendiciones e vamos por aí como se não houvera um sacrifício de Jesus. E sabes o que passa? Então Deus disse: tenho que deixar o inimigo agarrar uma vara e corrigir-te. Aí em hebreu, disse que se um hijo está sem correção, não é hijo, é bastardo. Então, por isso é que Deus nos corrige. E sabe como Deus nos corrige? Solta o inimigo tras de nós. Nos entrega em las manos do inimigo. Somos de Ele, pero o inimigo se torna su vara de correção. Um dia, um irmão me perguntou assim: como você descreveria, pastor, o diabo? E eu pensei: ai, como vou descrever o diabo? Eu quero descrever a Jesus, não o diabo. E aí, estávamos andando em la calle e uma pessoa estava indo com seu perrito assim, com uma cosita dessa que você aperta assim, o perrito se vai, aí você aperta, ele se viene. Como se chama isso? Não é uma corrente, mas é uma correia. Então, eu estava mirando e ele se apertava e eu ia. E quando ele queria chamar para casa, ele lhe trazia. Eu disse para ele: mira o que esta pessoa está fazendo com o perrito. Assim é o diabo.
o diabo não pode fazer por ele mesmo o que quiera. Porque se pudera hacer, já tendría acabado com nossas vidas. O diabo está bajo o controle de Deus. Pero ¿sabes qué? Quando nos afastamos, Deus le solta e diz: muerde em seus pés. Vai aí. E aí ele diz: me mordió. Então regresamos a Deus. Ele sirve, o diabo sirve como uma vara de correção de Deus. Ele não pode fazer o que quer. Não tem esse poder. Pero Deus lo usa para correção. E Deus está usando aí os madianitas, que estavam bajo a la influência del diablo, não era um pueblo de Deus, para trazer Israel hacia ele outra vez. E disse que ele tomou 7 anos. Mira, hermanos, muitas vezes somos muito duros de coração. Nos alejamos de Deus. E para que hagamos o caminho para trás, nos toma muito tempo. Porque vou a dizer-te, hermanos, eu sei por mim mesmo. Quando estou em muita oração, quando estou adorando, quando estou bem lendo a palavra de Deus e estou lendo com muita frequência, é sencillo orar. Pero se uno deixa de orar, e eu digo por mim mesmo, se deixo de orar por um tempo, então parece que vou orar e não há oração para ser. Quero ler a Bíblia, pero abro aqui a Bíblia e esse não há prazer em ler a Bíblia. Porque se alejou de Deus. Então, para voltar o caminho para trás é muito duro. E muitas vezes toma tempo para Israel. Aqui tomou 7 anos para que pudera. E aqui há uma lição, irmãos, que quero que você agarre para a tua vida. Não existe independência. Muitas vezes nós outros pensamos que somos independentes. ¿Sabes quê? Não necessito andar tanto com Deus. E hasta dizemos a los hermanos: mira, hay que andar com Deus, pero não tanto. Então, queremos andar por nós mesmos, pero a verdade é que há solo 2 senhores. Um é Jesus, outro é o diabo. Nós não somos independentes. Podemos ter escolha. Podemos servir a Deus ou esfriar e então se quedar nas mãos do inimigo. Josué, por exemplo, hizo sua escolha. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Essa é uma escolha. Ele falou: não, eu quero estar aqui deste lado, estarei com Deus, estarei com Ele. Porque não há independência, irmãos. Eu quero que você saiba isso. Quando não estiver bem com Deus, está cerquita do inimigo. E sabe, todo o que o inimigo quer é que se acerque dele. Porque quando se acerca do inimigo, diminui a influência de Deus em tu vida. É como se abriera uma porta em tu vida para o inimigo. E sabe o que faz ele? Ele vem e entra e agarra. Foi exatamente o que hizo com o povo de Israel. Se quedou bajo o domínio do inimigo. Mira que diz o versículo 2 aí. Vamos aí para o versículo 2. E a mano de Midian prevaleceu contra Israel. Pero os madianitas não eram de Deus, pero como uno que não é de Deus pode prevalecer contra uno que pertenece a Deus. Como me explica isso? Porque pertenece a Deus, pero está apartado de Deus. Está lejos de Deus. E irmãos, não se quede aí pensando, ai, isso não vai passar comigo. Sabe por quê? Porque estamos vivendo no mundo e é muito sencillo o dia a dia nos sacar fora da presença de Deus. Nos perdermos o primeiro amor. É muito sencillo para isso. E sabe, quando perdemos nosso primeiro amor, a mano do inimigo começa a prevalecer.
E aí, ¿sabes qué? La mano do inimigo empieza a prevalecer. Então, ao revés, deveríamos fazer quê? Volver para Deus. E aí Deus ia agarrar o perrito e empurrar para trás. Disse, não, 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 já não mais. Pero não volvemos para Deus. Então, sabe o que passa? Aí começamos a querer fazer as coisas por nós mesmos. Mira o que hizo o povo. Mira o que hizo. Por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en los lugares fuertes. Então, sabe o que passou? Para esconder-se do inimigo, foram viver em cuevas. Foram viver em cavernas. Parece o homem de la caverna del tempo muito antigo. Já não vivia em caverna este tempo, pero por el inimigo, ao revés de ir para frente e ser bendecido, volveram para trás em sua história. Foram a viver nas cuevas. Pensa que isso é pouco. Ter que deixar tu casa, tu campo, tu trabalho e esconder-se em cuevas. Pois muitas vezes, nós mesmos, quando nos alejamos de Deus, acabamos nos escondendo em cuevas. Sabe que são as cuevas, as cavernas? São coisas que nós mesmos lo hacemos para proteger-nos. Pero isso não protege nada. Isso dana nossa vida. Não fomos criados por Deus para viver assim. Pero quando não estamos bem com Deus, quando perdemos nosso primeiro amor, vamos a viver em cuevas. Que coisa terrível. Se quedamos bajo al domínio do inimigo, e em lugar de volver a Deus, hacíamos cuevas e fortificações, e hacemos cavernas para nós. Hermano, eu quero que você pense, não necessita, cada um tem que responder por si mesmo. Como está vivendo você? Está vivendo em tu casa, bendecido, prosperando, indo-se bem com Deus, está em lo primeiro amor, todo o que quer é orar, é estar com Deus, e por isso tu vida se vai bem, porque você está posicionando-se delante de Deus para que todo vá bem, ou está vivendo em cuevas, huindo do inimigo. Mira como é que os madianitas assim, o povo trabalhava, veniam eles e levavam todo. Não está assim a tua vida? Trabalha, e ao final não sobra nada. Não está crescendo. Nada está passando. 1 ano, 2 anos, a mesma coisa. Todo o que tem é trabalho. Incluso não pode nem se quedar dolente, porque se se queda, ai, os biles vão a seguir. Ai, eu tenho que pagar o alquiler. Ai, como vou fazer isso? Nem dolente pode quedar-se. Porque a bendição de Deus não está fluyendo. Como está vivendo você? Em tu vida está fluyendo a bendição de Deus, ou o inimigo está com um pé em seu cuello acá, haciéndose sacar sua língua para fora, te apretando. Quando chega ao final do mês, diz: ai, meu Deus, como vou a pagar a renta? Ai, como vou fazer isso? Ai, este mês, ai, mais isso. Você crê que Deus te criou para viver assim? Você crê que isso é de Deus? Que glória tem Deus em uma vida assim? Como Deus vai ser glorificado em uma vida assim? Por quê? Porque não está podendo exercer sua fé. Porque está apartado de Deus, porque se alejou de Deus, perdeu seu primeiro amor. E aí não tem como exercer a fé. Não tem. Hasta que chega ao hondo del poço, como decimos. E sabes quê? Aí tem que clamar a Deus. Mira que diz aí em la Bíblia, onde estamos lendo, versículo 5 nos diz que subiam eles e seus ganados e veniam com suas tendas em grande multitude como langostas, e eles e seus camelos eram inumeráveis, e assim veniam à terra para devastá-la.
De este modo, Israel empobrecia em grande maneira por causa de Madian. E os hijos de Israel clamaram a Jeová. Aí quando chegam a um ponto que já não pode mais, aí então vuelve a Deus. Pero hermanos, não temos que deixar chegar a este ponto. Não necessita. Podemos volver a Deus. Porque ou venimos por bem, ou venimos por vara. Não necessitamos, Deus não quer que volvemos a Ele por vara, quer que volvemos a Ele por amor. Então se clamaram a Deus. E aí sabe o que passou? Aí Deus resolveu fazer algo. Pero hermanos, muitas vezes Deus está querendo fazer algo em nossa vida. Pero há um problema. Quando Deus quer fazer algo, nos encontra em uma situação que não podemos agarrar o que Deus quer fazer. Deus quer hacerlo, vai hacerlo, pero não conseguimos tomar possessão de lo que Deus quer hacerlo por nós outros. Assim estava Israel. Mira que passa. Então, versículos 7, 12 e 7 nos diz uma coisa muito importante. ¿Por que nos falta a fé? ¿Por que falta fé? Versículo 7 diz aí: quando os hijos de Israel clamaram a Jeová por causa de los madianitas, Jeová enviou a los hijos de Israel um varão profeta e lhes disse: sabe por que está passando isso? Em outras palavras, é porque se apartaram de Deus. Vuelvan a Deus, e Deus volverá a vosotros. E aí, então, el ángel de Jeová viene para ajudar. Versículo 11, por favor. Diz aí: e vino el ángel de Jeová, e sentando-se debaixo del alcarnoque que está em Ofra, el qual era de Joás, abiesrita, e su hijo Gideón estava sacudindo el trigo en el lagar para hacer esconder de los madianitas. Então viene el ángel del Senhor, e sabe quem era esse ángel? Era Jesus antes que nascera de Maria, porque ele já existia como hijo. Era Deus el Hijo. Deus é el Hijo, el Padre e el Espírito Santo. Ele já existia. Então ele apareceu em forma de um ángel para um homem chamado Gideón. E sabe como estava Gideón? Gideón estava aí fazendo seu trabalho. Disse aí, mira que disse aí: sacudiendo el trigo en el lagar. Diga comigo: sacudiendo el trigo en el lagar. Hermano, ¿sabe lo que es lagar? Lagar es donde se espremia as uvas para hacer vino. Aí não se sacude el trigo. El trigo se sacude de outra maneira. ¿Sabe por que Gideón estava sacudindo seu trigo no lagar? Porque o lagar era uma coisa cerrada. Ele estava escondendo-se, estava com medo. E talvez estava trabalhando rápido por dizer: vou terminar isso antes que venham, porque tenho que esconder o trigo, porque senão vamos passar hambre outro ano. E estava aí ele então. E o ángel de Jeová vem aí e se assenta aí. E sabe o que hace? Mira versículo 12. Versículo 12. E o ángel de Jeová se lhe apareceu e dijo-lhe: Jeová es contigo, varón valiente o esforçado. Jeová es contigo, me gusta mais varón valiente. Então o ángel habla a quem? A Gideón. E disse quem ele é. Disse para ele: ei, Gideón, você é um varón valiente e o Senhor está contigo. Eu me quedo pensando, se eu estiver aí mirando esta cena. Mira como se vai lá em cena. Próximo versículo 13. E Gideón lhe respondeu: ah, Senhor mío, se Jeová és com nós outros, ¿por que nos ha sobrevenido todo isso? E onde estão as maravilhas? E aí vai para frente. Então, me parece esta cena que vem o ángel, e o ángel habla com Gideón,
vamos a dizer que eu sou Gideón, e o ángel está aí, assentado, e disse, oh Gideón, hombre valiente, o Senhor é contigo. E me parece que ele mirou, com quem está falando? Há mais alguém aí? Porque valiente eu não sou, eu estou escondido, sacudindo o trigo no lugar que não é de sacudir trigo, por medo, para esconder de los medianitas. Com quem está falando? Comigo? Não sou varão valiente, nem tampouco o Senhor está comigo. Porque mira que disse, se o Senhor estiver comigo, então por que essa coisa aí? Mira, aí vem uma lição que tem que aprender, hermanos. Porque essa lição tem que ser por vida. Não podemos olvidar dessa lição durante nossa vida toda, porque la necessitamos cada dia, dia tras dia. ¿Sabe qual é a lição? A lição é essa. Não podemos crer, porque não sabemos quem é Deus e não sabemos quem somos nós outros. Pero nós outros somos o pueblo de Deus. Este pueblo acá, Gideón, segundo a Bíblia, o ángel do Senhor Deus, o Hijo, le disse que era valiente e Deus estava com ele. Pero ele não conseguia ver Deus com ele, nem tampouco quem ele era. Por que isso? Porque não conseguia crer nesta verdade de Deus. Porque tinha alejado-se de Deus. Porque tinha perdido seu primeiro amor. E já não podia mais crer. Não podia crer quem ele era, nem que Deus lhe dijera. Aparece Deus e lhe disse, Gideón, hombre valiente. E ele mira, quem? Com quem está falando? Porque eu estou aqui escondido, sacudindo o trigo, de valiente não tenho nada, eu não sou valiente. E mira o que disse, eu sou o menor, mi padre é a menor em mi tribo, e eu sou o menor em la casa de mi padre. Mira o conceito que tendria de si mesmo. Hermanos, muitas vezes estamos exatamente como Gideón, com um conceito tão baixo de nós outros, que não podemos exercitar fé. Porque não se pode exercitar fé sem que você sebas quem és. Quem és tu? Hermano, hermana, mira isso. Guarda em tu coração. Você não és quem o diabo disse que és. Ele está te dizendo toda hora que você és nadie, que não vale para nada, que não és. Você não és quem o diabo disse. Não somos também que nossos amigos nos dizem, muitas vezes. A família nos disse. Não. Somos quem Deus disse que somos. Levante sua mão direita assim, direita comigo e diga assim, eu sou quem Deus disse que sou. Aunque eu não saiba, eu sou. Porque Gideón não sabia, pero era adentro de Gideón. Havia um homem valiente, pero que estava aí por falta de comunicação com Deus, por falta de intimidade com Deus, porque uno só pode saber quem é em relação a Deus, quem eu sou. Mi verdadeira identidade, solo la conozco quando estou cerquita de Deus, quando estou aí bem cerca de Deus. Então se puedo conhecer minha verdadeira identidade. Apartado de Deus, não sei quem sou. Irmão, irmã, se você está com problema de saber quem eres, tu problema é que está alejado de Deus. Porque uno só pode saber quem é quando está cerca de Deus. Em comunhão com Deus, conhecendo a Deus. Então, não podemos ter fé, exercer fé. Por quê? Porque não sabemos quem somos e também não sabemos quem Deus é. Mira que Gideón dijo. Volve aí um pouco atrás. Volve um pouco para trás no outro versículo. Mais para trás. Aí. Gideón le respondeu: Ah, Senhor mío, se Jeová é com nós, ¿por que não ha sobrevenido todo? Porque estamos anos passando hambre, 7 anos de hambre.
Senhor, por que trabalhamos tanto e o inimigo vem e leva as dolências? Todo o que ganho, tenho que gastar no hospital, em dolências, em coisas, os choques de carro. E aí, você pode nombrar as coisas que passam. Trabalho e muitas vezes não me pagam. Trabalho duro. Então, se o Senhor está comigo, por que me vino todo isso? Então, conclusão, Deus não está comigo. Muitas vezes chegamos a esta conclusão, que Deus não está com nós. Quando Deus está de hecho, foi Deus mesmo que dijo: el Senhor es contigo, varão valiente. Não chegamos à conclusão que Deus está com nós, nem tampouco que nós somos valientes. Há alguém dentro de nós que não conhecemos. Irmão, irmã, mira aqui para mim. Dentro de você, há alguém que Deus criou, que você não sabe, não lo conhece. Só vai saber se te llegas bem cerquita de Deus, se te enamoras de Deus, se empieza a viver com Ele. Então, todo o que és, empieza a aparecer. Viene um problema, e você diz em nome de Jesus: isso não me toca. E você lo vence. E isso é fé. Porque você só pode ter fé se está cerca de Deus. Se não está, você não consegue crer. Se não conhece a Deus, não conhece quem eres. Déjame decirte isso. A Bíblia diz assim, é um versículo que está aí, no Novo Testamento. Diz assim: ni ojos viram, ni oídos oíram lo que Deus tiene preparado, ni en su corazón se pensou lo que Deus tiene preparado para aqueles que lo amam. Quando deixamos de amar a Deus, então todo o que Deus preparou não passa, não ocorre, está aí. O preço foi pagado, Jesus morreu em la cruz. Pero então, pastor, onde está o problema? O problema está em mim. Eu me alejo de la bendición. Las bendiciones están en Jesús, están en Dios. Quanto mais cercana, quanto mais vivendo com Ele, mais você toma possessão de las bendiciones. Mais você descobre quem eres. Mais você descobre lo que puedes hacer. Há muitos anos atrás, quando eu estava descobrindo quem eu sou em Deus, eu passei por uma experiência muito interessante. Creio que já contei aqui, mas quero contar outra vez. Porque isso de formar nossa identidade, nós formamos por el exercício da fé. Se não exercitamos fé, não vamos saber quem Deus é, nem quem nós somos. Então, eu estava predicando na igreja aí há muitos anos, e quando estou em meio da predicação, Deus começa a falar comigo. E Deus disse: eu quero que ore por sanidade, quero fazer milagros aqui. E eu, pero como vou orar por sanidade? Ai, eu não tenho esses dones. Ai, e comecei a agarrar um montão de justificativas para não fazer o que Deus estava dizendo. Não creia em lo que, assim como Gideon. Deus lhe disse: homem valente. Ele disse: estou com medo. Eu sou um covarde. Se disse covarde? Eso es lo que soy. Pero Dios lo tenía hecho valiente. Pero eso estava aí adentro, sem venir para fora. Então Deus me disse: hey, quero que lo hagas isso. Eu disse: bueno, Senhor, então vai a ter que hacerlo. Porque eu não vou poder fazer. Eu nem sei se tenho esses dones. E Deus disse: eu não vou fazer. Eu estou te mandando hacerlo. Eu disse: ai. E eu estava predicando e Deus falando. Eu estava falando para as pessoas e Deus falando para mim. E aí, cheguei a um ponto que estava quase terminando. Então, você sabe o que passou? Eu disse: pero vou a crer em Deus. Tomei a decisão e disse: vou a crer em Deus. E hoje vão passar milagros.
porque Deus quer fazê-lo por meio de mim. É isso que está dizendo. Jamás Deus teria hecho um milagrito sequer. Nada. Nada. Eu não conhecia esse Deus de milagros. Então, eu decidi crer e aceitar o que Deus estava dizendo de mim. E aí parei a predicação e disse, irmãos, já volvemos aí ao texto, pero agora quero dizer-te que quando terminar aqui, prepare-se, porque vamos ter milagros. Câncer vão ser sanados, coisas vão passar. E comecei a dizer, e aí, pensei comigo, agora já lo disse, agora não posso volver atrás. Já me expulso, agora vou ter que ir por fé. Então, terminei de predicar e me quedei esperando. E agora, como Deus vai fazer essa coisa? E de repente, me passou uma imagem assim em minha frente, muito rápida, uma imagem assim. Eu vi um homem em uma escalera aí em sua casa, no segundo andar de sua casa, tentando descender em la escalera, e aí escorregou e vino caindo. E eu vi em la visão assim que sua rodilha se foi, se quebrou todo, sem haver como consertar mais. E aí eu disse, bueno, irmãos, Deus quer sanar aí alguém que tem problema na rodilha. E era uma igreja grande, de mais de 1000 pessoas. E me quedei esperando que o homem se levantara, porque Deus me mostrou. Então, se havia alguém aí. Aí, nadie se levantou. Aí eu disse, bueno, para ajudar-te a crer, vou dizer-te como você quebrou a rodilha. Você estava descendendo do segundo andar de tu casa, escorregou aí, veio, e quando chegou aí, tu rodilha não há mais conserto, o ombro não pode fazer mais nada. Vai ter que fazer uma prótese, uma coisa aí, lo que quiera, porque não há mais como arreglar tu rodilha. E aí, um homem agarrou assim, umas muletas se disse, esse de caminhar, e se pôs com muito dificuldade sobre seus pés, e saiu no corredor assim, estava bem atrás. E quando ele saiu no corredor, aí eu disse, o Senhor é bueno. Aí me llenei de fé, porque quanto mais você exercita tu fé, mais fé vem. Quanto menos você crê, mais descreência vem, mais incredulidade vem. Quanto mais fé, quanto mais exercita tu fé, mais fé vem. E aí o homem saiu. E aí eu mirei para ele e me llenei de fé. E disse, para-te aí. É verdade isso que eu disse que você caiu? Exatamente, pastor. Foi exatamente isso que passou. E minha rodilha não tem mais conserto. Vou ter que fazer uma prótese, o que quiera, pero essa não há mais como arreglar. Eu disse, então se faça isso. Deja cair sua muleta. E ele parou assim e disse, pero eu não posso. E eu disse, eu sei que não puedes. Eu estou dizendo em nome de Jesus, solta sua muleta. Las duas. Estava aqui com duas. E ele soltou uma, e aí soltou a outra, e se quedou assim. Ai, me deu pena, porque se quedou assim, tentando equilibrar-se, porque não podia pôr o pé no solo, equilibrar-se. Eu lhe disse, você está sanado em nome de Jesus. Agarra essa perna aí que sua rodilha se quebrou e haga assim. E ele se firmou na perna e se firmou e não isso assim, pero isso assim. E aí não tinha dolor. E aí começou a ser assim. E aí saiu correndo por meio da igreja, veio correndo e foi correndo por aqui, foi correndo por allá, gritando, Deus me sanou, Deus me sanou. Entenderam? Eu não sabia quem era. Não há um que Deus me dissera quem era. Eu estava com dificuldade. Assim somos nós outros, quando não estamos vivendo na vida por fé. Quando não temos intimidade com Deus, não sabemos quem somos.
e não sabemos quem Deus é, o que Deus pode fazer. Aí, então, Deus começou a dar-me palavra. Eu disse, alguém tem um câncer de pele. E aí uma mulher vindo com um câncer de pele, assim aqui, todo assim, estava, ai, é uma coisa, quando penso isso, hoje ainda, depois de muitos anos, ai, tenho uma coisa assim, porque estava todo assim. E aí eu disse, Senhor, está sanando-te, creia. E aí Deus, mais que 100 milagros, Deus hizo aí, essa noite. E poderia ser muito mais. Todos os que necessitavam poderiam ter recebido aí. Pero sabes quê? Eu tive que descobrir quem eu sou em Deus e quem meu Deus é. Sem isso, não pode exercitar fé. Então, aí volvemos aqui à história. Aí está Gideon. Gideon disse, pero, Senhor, não sou nada. Mi família é a menor em la casa, la tribo de Manassés. Eu sou o menor em la família. Todo negativo, hermanos. Sou menor em la casa de mi padre. Todo negativo. Alguém assim jamais vai poder fazer nada. Aunque Deus lhe disse. Então ele diz todo isso. Ele habla todo isso. Então, por que não sabemos quem é o Senhor? Versículo 12. Não podemos ter fé. E aí, por que não conhecemos ao Senhor? Não sabemos quem nós somos. Aí está o versículo 12. Deus falando quem Ele é. Pero o outro versículo que estava aí antes, Ele dizendo quem Ele pensava que era. Você não é quem você pensa que é, irmão. Irmã, te digo uma coisa, você não é quem está pensando que eres. Você está nesse país pensando, ai pastor, eu estou aqui nesse país, estou indocumentado. Mira, déjame dizer-te, você é filho, hija de Deus. Com documentos, sem documentos, quem é que manda? Quem tem a última palavra? Ou crê que és tu Deus, ou tem que convertir-se. Porque não és crente. Se Deus não és tu Deus, há que convertir-se, irmão, irmã. Deus tem a última palavra, sempre. Sempre. Então, quando você começa a entender, aí vem a coisa e você já lo sabe. E aí, então, outra coisa ocorre. Duas coisas para ter fé. Qual é a primeira? Conhecer a tu Deus. Qual é a segunda coisa para ter fé? Conhecer quem tu eres. E sabes, não pode conhecer quem tu eres por los outros. Tiene que conhecer quem tu eres por Deus. Deus te disse quem eres. Tiene que crer. Tiene que experimentar isso. E a terceira coisa, tiene que crer que Deus tem uma missão para você. Uma missão. Mira, vou tomar Chava aqui como exemplo. Chava, você está aí. É um homem trabalhador. Honesto. Trabalhador. Agora, há quantos anos vem sendo isso? Bastante anos. Agora, você crê que Deus te criou só para isso? Déjame ler um versículo aqui para você. Prenda atenção, vou ler aqui para Chava, pero você se põe aí também. Porque isso é para você, é para mim, é para todos nós outros. Vamos aí ao livro de Eclesiastes. Está depois de Provérbios, Eclesiastes. Capítulo, creio que é do 2. Há tempo que não veio essa passagem. O 2. Ok. 2, versículo 26. Mira. Disse assim, porque al hombre, estamos aí, vamos a ler todos. Porque al hombre que le agrada, Deus le dá sabedoria e ciência e gozo. Mas al pecador dá trabalho para que alegue e amontone para que dê al que le agrada a Deus.
¿Sabe o que Deus está dizendo? Os pecadores, Deus está trabalhando para que ajuntem, para Deus agarrar de eles e dar para os que o amam. É isso que está dizendo. Deus quer fazer isso. Nós temos uma missão nessa terra. E a missão não é trabalhar. E a Bíblia diz no Salmo 127. Vamos aí para Salmo 127. Mira o que diz aí. Isso eu não estava pensando em falar, mas isso é de Deus para você. Ok? Salmo 127, versículo 1, adelante. Ok? Se Jeová, vamos ler todos juntos. Se Jeová não edificar a casa, em vano trabalham os que la edificam. Se Jeová não guardar a cidade, em vano velha la guarda. Vamos aí, 2. Por demais os es el madrugar, el levantaros e el veniros tarde a reposar, el comer el pan de dolores, pues que a su amado dará Deus el sueño. Esta tradução não é buena, porque a tradução buena diz assim, porque a sus amados Deus los dá enquanto dormem. Aí na outra tradução que diz exatamente isso, porque a sus amados Deus les dá enquanto dormem. Deus não te criou para trabalhar. Gente, não vale a pena viver esta vida se é só para trabalhar. Aí vai a morrer e aí? Tiene que ter sentido esta vida. Hay que ter uma missão. E sabe? Gideon tinha uma missão: liberar Israel. Você tem uma missão. Não sei qual é, mas eu tenho uma missão. E eu sei qual é minha missão. E ir às nações. Já fui a muitas nações. É predicar a palavra. Já prediquei em muitos lugares. O ano passado, estava aí em Índia. O ano passado, estava em Índia, em novembro. E vi milagros tremendos, leprosos sendo sanados. Vi toda sorte de milagros aí. Deus me hizo para isso. Não há problema em trabalhar, irmãos. A Bíblia diz que quem não trabalha não come. Então, não há problema em trabalhar. Há problema em el trabalho ser o destino de tu vida. Deus não tem isso. Você vai trabalhar para sobreviver, pero há que haver mais que isso. Porque se é solamente isso, não vale a pena. Para que viver? Para que viver? Então, quando você se chega cerquita do Senhor, vamos volver aí para Jueces 6, versículo 14 e 16. E mirando-lhe Jeová, dijo-lhe: Vê com esta tu fortaleza e salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Não te enviei eu? Deus está dizendo para você hoje: eu te puse neste mundo para algo que não é só para trabalhar, que não é só para sofrer. Trabalhar, comer o pão que se gana com su sudor, não só para isso, há mais. Pode ser isso, mas há muito mais. Então, se Deus disse: não te enviei eu, vai para frente. Versículo, não é Isaías, versículo 16. Aí, e Jeová lhe dijo: porque eu serei contigo, e herirás os madianitas como a solo homem. Por que Deus dijo isso? Mira o versículo 15. Vamos aí, versículo 15. Um pouco para trás. Então lhe respondeu Gideon: Senhor mío, com que tenho a salvar a Israel? E aqui minha família é pobre em Manassés, eu sou o menor da casa de meu padre. Mira o problema. O Senhor disse: não, esse é o que você pensa. Esse é o que os madianitas, tus inimigos, querem que você pense de você.
Usted é fuerte, vai a vencê-los todos como a um solo hombre. Porque eu te enviei, porque eu sou contigo. Deus é contigo. Deus quer poner-te aí, a um lugar em que você vai fazer a diferença. Vai valer a pena. Deus vai ser glorificado. Então, se estamos assim, estou terminando. Como é que restauramos então nossa fé? Há 3 coisas que produzem fé. Primeiro, conhecer tu Deus. Segundo, conhecer quem tu eres. E terceiro, conhecer tu missão. Essas 3 coisas são capazes de produzir fé em você. Agora, como é que você restaura a fé quando se foi? Quando você perdeu o primeiro amor, quando está frio, quando já não está conseguindo crer mais, quando as coisas se amontonaram, encontra você, só problemas. Como é que restaura isso? Vamos ver isso? Versículo 17. Mira o que diz aí. E ele respondeu: eu te ruego que se he hallado gracia delante de ti, que me des um señal de que tu has hablado comigo. Versículo 18. Ruego-te que no te vayas de aquí hasta que a ti vuelva e saque mi presente e lhe ponga delante de ti. E ele respondeu: eu esperarei hasta que vuelvas. E aí então ele vai, e aí no versículo seguinte diz que ele mata um cabrito e hace panos com 20 quilos de pão sem levadura. E hace uma coisa aí para untar e traz ao ángel. Sabe o que passou aqui? O que é que ele estava fazendo antes do ángel aparecer a ele? Sacudindo o trigo, rápido, para esconder de los medianitas. Pero agora, depois que o ángel le habló, o que é que passou? Se olvidou del trigo e foi a hacer uma ofrenda ao Senhor. Então, a primeira coisa que restaura tu fé é cambio de prioridades. Mi prioridade não é mais o trigo, não é mais esconder o trigo de los madianitas. Mi prioridade agora é oferecer um sacrifício ao anjo de Jeová, a Jesucristo, o Senhor. Esta é minha prioridade. Então, ele deixa para trás. Houve um cambio de prioridade. Irmão, como puedes volver tu fé? Há que cambiar tus prioridades. Se tu prioridade é o trabalho, está totalmente equivocado. Não foste criado para trabalhar solamente. Aí está bem que trabalhe, pero se tudo é trabalho, está mal. Há que cambiar de prioridade. Há que dar prioridade para conhecer a Deus, para apresentar a Ele um sacrifício, para dar tempo a Ele. Agora, mira, quanto tempo você pensa que demorou para que ele matara o cabrito e preparara todo? Talvez o cabrito estava andando por aí, ele teve que sair atrás do cabrito para agarrá-lo, para matar e para sacar sua pele. Quanto tempo? E para hacer pão com 20 quilos, para assar os panes. Quanto tempo você crê que durou isso? Muito tempo. Créame, tomou muito tempo. Então, se cambio de prioridade, se não cambias tu prioridade, não andas por fé. Prioridade equivocada não genera fé. Segunda coisa, conhecer ao Senhor por preparar e apresentar uma ofrenda ao Senhor. Verso 18 que estamos aí, e aí vamos para frente. Ele respondeu: vou a quedar-me aqui. Agora vai 19. Próximo versículo. E entrando-se Gideão, adereçou um cabrito e panes sem levadura de um efa de harina. Sabe quanto é um efa? 20 quilos. Hacer pão de 20 quilos é na panaderia. Então se mira quanto tempo tomou isso. E puso a carne em um canastillo e o caldo em uma olla. E sacando-lhe, apresentou debaixo de aquele alcornoque.
Então ele vem trayendo a ofrenda. Ele tomou tempo para preparar. Como estão tuas ofrendas a Deus? Sabe? Tu ofrenda de si mesmo, de su tempo, sua ofrenda de alabanza, de adoração, sua ofrenda de leitura da palavra, sua ofrenda de oração. Porque a Bíblia diz orar sem cessar. Como está a tua ofrenda? Então, a segunda coisa que cambia, que restaura a tua fé. Primeira, cambio de prioridade. Segunda, preparar uma ofrenda ao Senhor. Há que preparar uma ofrenda ao Senhor e trazer. Não sei quantas vezes Gideon havia hecho isso, mas talvez não havia hecho. Depois de muitos anos, foi a primeira vez que lo hizo. E vamos para a outra coisa. Ele põe aí diante do Senhor o caldo, aí, que é que o Senhor dijo? O ángel de Deus lhe dijo: toma a carne, os panes sem levadura e ponla sobre esta peña e vierte el caldo. E ele lo hizo assim. Deus disse para ele: mira, este sacrifício tem que ser ofrendado sobre la peña. Diga comigo, el sacrifício tem que ser ofrendado por sobre la peña. E sabe quem é a peña? É Jesus. Jesucristo é a peña. Ele é a roca. Ele disse: eu sou a roca de la salvação. Jesucristo é a roca, é a peña. E sabes, temos que ofrendar sobre la peña. Você está ofrendando tus sacrifícios sobre Jesus? E sabe, o primeiro sacrifício que tem que ofrendar é você mesmo. Tu coração, tu vida ao Senhor. Eu estava aí, dizendo ao Senhor: mañana vou a cumprir, mañana é mis cumpleaños. Vou a cumprir 66 anos. E sabes, aí em minha casa há um par de coisas raras. Eu e Nice hacemos cumpleaños no mesmo dia 5 de outubro. E também nos casamos no mesmo dia, dia 6 de maio. É raro, todo no mesmo dia. Então, eu estava sentado aí. E sabe, Deus me falou e me perguntou: ¿qué quieres de cumpleaños? E eu parei: pero ¿qué quero de cumpleaños? E pensei e tomei uma decisão. Ele hizo o pedido ao Senhor. Eu disse: Senhor, neste cumpleaños, eu quero que você lo hagas lo que tu me tienes para ser. Eu quero ser quem tu queres que eu seja. Eu quero fazer as coisas que tienes para mim fazer. Eu quero consagrar-me a ti. Pero não puedo por mim mesmo, porque por mim mesmo estou assim, estou alto e baixo, e já não mais, Senhor. Já não mais. Eu quero que neste cumpleaños me concedas isso. Mi ofrenda, que não necessita ser só de cumpleaños. Você pode fazer o mesmo, quando quiera. Então, a ofrenda. E, finalmente, a última coisa. Versículo 21. Ele puso a ofrenda sobre a roca. E estendendo, vamos todos, e estendendo o ángel de Jeová, o bordão que tinha em sua mano, tocou com a punta em la carne e em los panos sem levadura, e subiu fuego de la peña, e consumiu la carne, los panes sem levadura. E o ángel de Jeová desapareceu. Desapareceu. E sabe o que é essa coisa? Você tem que ter certeza de que recebeu a aprovação do Senhor. E sabe quando é que o Senhor aprovava o sacrifício? Quando saía fogo. E sabe, Deus lhe mandou poner sobre a peña, porque de pedra não se sale fogo. Aí, em la terra, poderia sair uma chispa, uma coisa, e prender fogo. Pero em la peña, não. Pero em Jesus, quando você põe tu vida sobre Jesus, sale fogo. Sale fogo.
A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, consume as ofrendas. E aí então ele se queda conhecendo, ai, agora ia ser, pero mira que passa com esse homem Gideon, lo mesmo que passa com você e comigo de quando em quando. Versículo 22, só temos mais 2 versículos para ler. E vendo Gideon que era o ángel de Jeová, dijo, ah, Senhor Jeová, que he visto o ángel de Jeová cara a cara. E sabe o que quer dizer isso? Vi o ángel de Jeová, vou a morrer. Ah, tiene paciência. Primeiro não conhece a Deus. Quando trata de conhecer, ele diz, ai, agora lo vi cara a cara e vai a matar-me. Aí mira o que hace, o anjo já tinha ido-se. Mira o versículo 23. Vamos aí para o 23. E Jeová lhe dijo, e o anjo volvió para trás. Le dijo, paz a ti, não tengas temor, não morirá. Em outras palavras, Gideon, deixa de ser tonto. Se eu quisera matar-te, não ia aparecer e receber tu sacrifício. Às vezes somos tontos. Estamos pensando que o Senhor vai nos matar. Se quisera matar, meu irmão, não iria receber nossas vidas. Não iria dar seu filho para morrer por nós outros, para que podamos nos consagrar a Ele. E aí a última coisa, que é o versículo 24, e aí terminamos. Vamos aí para 24. E edificou, vamos todos juntos. E edificou ali Gideon altar a Jeová. E lhe chamou Jeová Shalom, que quer dizer paz. E hasta hoje, enofre de los abieritas. E está aí hasta hoje. A última coisa, tiene que construir altares em tu vida. Altar de alabanza, altar de consagração, altar de adoração. Hay que construir altares, porque Deus, ¿quién es Dios? Jehová Shalom, es Dios que es mi paz. Esse é Deus. Não vai a morrer, porque Deus é Jehová Shalom. Agora, hermanos, quero fazer a pergunta e terminamos. Vamos orar. A pergunta é essa: como está você com tu exercício de fé? Como está? Como está? Não necessita responder, porque se me responde não pode fazer nada, porque o problema de fé é entre você e Deus. Mi problema de fé é entre mim e Deus. Tu problema de fé é entre tu e Deus. Pero quero que pense, como estou com minha fé? Como estou? Como está? Hoje estamos em dia 4. Nesses últimos 4 dias, quanta fé exerceu você? Ah, passou por 4 dias? Ok. No mês de setembro, todo o mês, 30 dias. Como se foi tu vida de fé? Como se foi? Como está tu vida de fé? Se não estamos vivendo com fé, não sabemos quem somos, não sabemos quem Deus é, não conhecemos nosso mandato por Deus. Quero orar por vocês, ponga sobre seus pés. Temos que cambiar, irmãos. Temos que começar a viver uma vida de fé, uma vida cercana a Deus, uma vida de intimidade com Deus. Amém? Uma vida de conhecer a Deus, uma vida de saber quem somos delante dele, uma vida de conhecer nossa missão aqui na terra. É viver por fé.